Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o nosso último vídeo do desafio. Se o seu fermento tá igual o meu, né? Igual o que eu mostrei ontem, que precisou fazer 3 alimentações e ele tá crescendo, esse também pode ser o último dia do seu fermento. Se o seu fermento ainda não estiver crescendo, né? Depois de 4 horas, se ele não dobrar de tamanho, continua alimentando ele 2 vezes por dia até que ele chegue nesse ponto de precisar de 3 vezes por dia de alimentação. Isso é um sinal de que ele já está bem forte. Eu vou mostrar aqui para vocês como que tá a Larissa. Essa daqui é a Larissa que a gente alimentou ontem. Olha como ela cresceu. E eu tenho o André, que eu alimentei, que é o meu outro fermento, né? Olha como que eles estão com crescimentos similares. A Larissa cresceu até mais do que o André, tá vendo? E por que eu tô falando que já tá pronto, né? Porque eu alimentei ontem à noite, ele continuou crescendo e ele não decaiu, ele ainda tá em topo. Então, ele já tá apto pra gente fazer o pão. Eu vou fazer uma alimentação e vou fazer um pão dele para ver como que fica o sabor e daí depois eu conto para vocês lá no Instagram, tá? Agora eu vou ensinar como vocês vão alimentar ele sempre, né? Ah, precisa alimentar 3 vezes no dia? Não. Como que vai funcionar? Você vai fazer a alimentação. Se você for fazer o pão, você tira o tanto de fazer o pão, pega o que sobrou e faz essa alimentação, e daí quando ele dobrar de volume, você vai guardar ele na geladeira. Se você não for fazer o pão, você faz a alimentação e deixa ele, quando dobrar de volume, você já leva para a geladeira. A proporção que a gente vai alimentar o fermento é a proporção 1:2:3. O que quer dizer? Uma parte de isca, então uma parte do fermento, 2 partes de água e 3 partes de farinha. Geralmente, né, quando a gente alimenta para fazer o pão, a gente vê o quanto de fermento vai precisar e faz o cálculo para sobrar um pouquinho. A gente vai saber quanto de fermento a gente preparar para não sobrar muito quando a gente quiser fazer o pão. Isso varia de receita para receita, o quanto você vai precisar. As minhas receitas, geralmente eu uso em torno de 125, 120 gramas de fermento. E daí, como eu calculo? Eu sempre calculo um pouquinho a mais para sobrar de fermento, para eu poder alimentar essa isca e guardar. Então, eu vou alimentar 150 gramas para uma receita. Eu vou fazer 150 gramas de fermento para uma receita que eu utilizo 125, porque daí sobra 25 gramas, eu alimento e vou ter o fermento depois. E como que eu faço o cálculo? Então, se eu vou precisar de 125 e vou ter 25 gramas de sobra, né? Eu vou precisar fazer 150 gramas de fermento. Eu uso uma parte de fermento, né? 2 de água e 3 de farinha. Então, eu tenho 6 partes. Eu pego 150, divido por 6, vai dar 25 gramas. Então, eu vou ter que tirar daqui 25 gramas para fazer a nova alimentação. O que sobrou, eu vou descartar, tá? Por quê? Existem receitas na internet que dá para fazer panqueca, dá para fazer outras coisas, eu não vou fazer, então eu vou fazer o descarte e vou alimentar o fermento para eu poder fazer o pão depois. Abrindo aqui, olha, ele tá muito cheio de atividade. Ó, não sei se tá dando para ver aí, olha o fundo. Aproximando. Tá muito cheio de atividade.
A gente vai usar o mesmo recipiente, né? Pode lavar se quiser só com água. Se não quiser, não precisa, eu não vou lavar o meu. Depois que eu for alimentar para guardar, eu vou dar uma lavadinha só com água. A ideia é só passar água e... Só passar água, não precisa passar sabão. Então, a gente coloca aqui o frasco vazio, liga a balança e vamos colocar 25 gramas. Aqui eu pesei 25 gramas do fermento. Se você for descartar esse fermento aqui, não descarta na pia, porque pode entupir a sua pia, tá? Descarta sempre no lixinho. Outra coisa, se tiverem amigos, pessoas que precisem do fermento, você pode usar esse descarte, alimentar em um outro frasco, uma quantidade pequena, e faz uma alimentação e você pode dar para a pessoa, porque é um fermento que está ativo. Eu tô morrendo de dó de jogar esse fermento fora. Ele tá bem ativo. Adicionado o fermento aqui no frasco, né, que a gente está criando, a gente vai vir com 50 gramas de água, eu já pesei aqui para facilitar. Coloca a água e vamos misturar, diluir bem esse fermento aqui dentro da água. Depois que a gente termina de diluir o fermento aqui na água, a gente vai vir com a farinha de trigo branca, 75 gramas. Agora a gente vai misturar a farinha aqui, incorporar toda a farinha no fermento para poder ter a mistura pronta, né, para o crescimento. Já misturei, agora eu venho com a espátula, limpando a colher, limpando as paredes do frasco. Com a espátula, a gente ajeita bem para ele ficar bem compactado lá no fundo. E como eu fiz a mesma alimentação de ontem, tá na mesma marca, eu não precisei apagar a marca. E vou tampar, deixar ele em temperatura ambiente até ele dobrar de tamanho. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Eu adorei. Eu achei que o nosso fermento ficou fantástico. Foi muito rápido, né? Conseguimos fazer o fermento em 6 dias. Na verdade, o meu ficou em 7, né? Porque teve o terceiro dia que eu não estava aqui, então eu comecei um dia depois. Mas você consegue em 7 dias ter um fermento pronto para fazer pão e muito mais rápido do que o método só com farinha. Quando eu criei o meu fermento, eu criei só com farinha e eu levei 30 dias para ter um fermento ativo no ponto de fazer pão. Vocês aí com 1 semana já conseguiram. Se vocês gostaram do desafio, por favor, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, me segue lá nas redes sociais e até uma próxima. Beijos, tchau!